O bate-papo que a gente colocou foi envelhecimento e aptidão física, mas a ideia que eu tenho aqui para conversar com vocês é mostrar um pouco dos estudos que eu trabalhei quando tive no Celafisques como diretor e hoje como colaborador, né? E principalmente trazer um pouquinho do que possivelmente esse grupo em especial, essas pessoas que estão nessa fase, essa faixa etária que a gente estuda, chamada envelhecimento, apesar que todos nós estamos envelhecendo, mas a ideia é falar um pouquinho de como que a gente consegue discutir o assunto do envelhecimento, aptidão física, mas nessa época, nesse estágio tão importante das nossas vidas, chamado isolamento social e qualquer nome que a gente queira dar. Eu acho que todos vocês que são apaixonados por isso devem estar discutindo, né, o bate-papo de ontem, se a gente vai abrir ou não as academias, né? Enquanto eu me preparava aqui, eu quase perdi a hora, eu estava assistindo a entrevista na CNN, ao vivo, do atual presidente do sindicato das academias, no qual ele tentava dialogar com o jornalista se abre ou não, prós, contras, finanças, não finanças. Mas é uma coisa até difícil da gente comentar qualquer coisa, né? Em que posição que eu estou. Mas uma coisa é clara, a gente não vai abrir, ou vai ficar por conta de prefeito ou governador, mas não abrimos, ok. E o que, que a gente vai fazer para cuidar da aptidão física dessas pessoas, que são as que estão correndo mais risco, só pelo fato de serem especialmente agraciadas com o fato de terem 70 anos ou mais, 60 anos ou mais. Mas e agora, como que nós, da educação física aqui, profissionais da saúde, podemos lembrar a eles o que está acontecendo com a aptidão física, minha também, que estou trancado, a deles especialmente, já que alguns deles não estão envolvidos com a prática de movimento humano organizado, chamado exercício, atividade física ou qualquer desses nomes bonitos. Tá? Aqui está o meu contato, para caso a gente depois puder conversar sobre qualquer outra situação nessa linha, caso não seja possível a gente falar o material aqui. E boa parte do que eu falar para vocês está baseado nessas duas coletâneas no formato de livro que eu participei. A gente pode depois trocar informações desde como adquirir, onde que está, já que não está em livraria, tá bom? Quem está no grupo aqui já estuda envelhecimento, ok? Quem está querendo se convencer que isso é uma área boa de estudo ou uma área boa para nos ajudar a pagar nossas contas, é melhor ainda. Então a gente fala muito sobre envelhecimento, é uma discussão muito grande. E a gente está percebendo que, exemplo, se no Brasil a gente nem sabia onde estavam as pessoas que não tinham renda, e aí parece incrível, né? Tivemos que ir em busca de 27 milhões de pessoas que estavam escondidas. Uma boa parte dessas são pessoas que estão envelhecendo também. Então, toda vez que a gente fala de envelhecimento, a gente tem que lembrar que existe uma grande parcela dessas pessoas que não vão ter recursos suficientes para cuidar da sua etapa mais importante da vida, que vai se chamar envelhecimento. Porque se a gente fizesse uma conta rápida agora, a maior parte, a maior década da vida, ou as maiores décadas de vida que eu vou passar vivo é o envelhecimento. Porque se ele começa aos 60 e eu estou tendo chance, vocês estão vendo no slide, de ir até os 82 se eu for uma mulher e até os 79 se eu for um homem, então a gente está falando que 22 anos da minha vida acontecerá nessa fase. E se a gente olhar antes dos 60, eu não tenho nenhum momento da minha vida que eu fiquei 22 anos igual eu vou ter na fase de envelhecimento, ou na fase após 60. É uma fase adulta, uma fase que eu já não dependo de tantas pessoas, poucas pessoas já não dependem de mim. Então, é uma fase muito importante estudar envelhecimento, sim. E eu poderia dizer que ela agora, na minha vida, passa a ser mais importante, porque eu já sei que na próxima década eu faço parte desse grupo. Então, quem está acompanhando o slide, hoje tem dados demonstrando que quem nesse ano chegou aos 60 foi a idade, o grupo que mais teve benefício. Então, agora não é só o fato de eu vou chegar aos 82, mas agora tem dados mostrando que quem chega a uma certa idade tem bonificações, ou seja, demonstrou que quem o ano passado conseguiu completar 60 anos ganhou mais 4 anos, que é o avanço do ponto de vista tecnológico, de saúde que a gente está tendo. A gente só não esperava que esse bichinho chamado corona viesse aqui a atrapalhar, né? E aí vocês estão vendo a quantidade de países que vão ter daqui
há 30 anos, né? Espero estar por aqui, muitos de vocês também vão estar por aqui. Olha a quantidade de pessoas nesse grupo etário, chamado mais 60 ou envelhecimento que vão ter. Estados Unidos, China e Índia. Me parece incrivelmente dois países muito bem, né, também fortemente sofrendo impacto desse vírus, por exemplo, agora que a gente está discutindo. Então, o Brasil está nesse caminho também. Se a gente olhar o desenho desse mapa, a gente vai poder até associar que ele parece muito com esse vírus que está acontecendo, né? As cores mais escuras, que é o vermelho, mostram os países que têm a maior quantidade de pessoas no grupo de nosso estudo hoje, pessoas com 60 a mais. Estão vendo lá? Então, a gente ficar também discutindo qual país errou ou não, mas a gente sabe que o maior impacto hoje está sendo em países que também são países muito velhos, com uma quantidade muito grande de pessoas mais velhas. Então, a gente está muito preocupado hoje, porque é bem possível que as casas hoje, o local que nós moramos hoje, eles estejam parecendo como locais de acolhimento de pessoas mais velhas. Então, a gente chama de LPIs, né? Antigamente conhecidas como casa de repouso. Mas hoje, se a gente, quem já teve essa experiência de visitar essas ILPIs, a gente está percebendo que as residências hoje quase que caracterizam a mesma coisa. São pessoas que estão restritas a uma certa área da casa, restrita a poucas visitas, e se elas tiverem autonomia para se autocuidar, perfeito. Se não, elas vão depender de muita gente, só que a gente não pode até lá. Então, nossa ideia aqui hoje conversar é, depois desse bate-papo, como até que a gente consegue, de repente, entrar em contato com essas pessoas, chamado nossos clientes, nossos parentes, para ver se a gente consegue estimulá-los a se movimentar, já porque o envelhecimento vai causar mudança, o envelhecimento no momento de isolamento vai fazer uma mudança maior e mais rápida, que é o que a gente não está querendo, né? É só aqui uma forma de mostrar em que momento o Brasil está, né? Então, a gente tem China, Índia, dos países, tirando os países mais ricos, né? Mas quando a gente analisa o fenômeno do envelhecimento em países classificados com IDH parecido com o nosso, né? Seria o BRICS ou esses outros aqui, a gente está vendo que o Brasil tem uma posição muito grande, né? Muito forte. A gente está vendo aí. Se vocês analisarem as duas barras, olhem que o Brasil vai passar de 11 para 28. Então, do ponto de vista de incremento, o Brasil é um dos países que vai ter o maior incremento. Hoje, a gente está discutindo hoje aqui, pensando na gente, né, especificamente, como que eu hoje eu gosto de envelhecimento, porque eu já estou preparando o que vai ser para mim, mas a ideia é como que a nova geração da educação física vai se preparar para uma grande demanda, uma grande quantidade de pessoas nesse grupo etário. Já que se a gente olhar para trás, a gente sabe que políticas para esse grupo etário ainda estão escassas ou eles têm outras prioridades, né? Ainda mais a política pública da prática da atividade física, então, para a gente se preparar. Ponto, já desenhei o panorama, então vamos lá. Todo mundo envelhece, algumas pessoas não, né? Não sei como é que vai ser essa repercussão, mas eu, desde que eu me conheço por gente, essas pessoas são desse jeitinho aí. Eu não conheço esses dois profissionais, né, da mídia diferente. Eu vim ao mundo, eles já faziam muito bem e eles continuam fazendo muito bem e eu corro um grande risco de ir embora e eles continuarem aqui, né, cantando WW Brasil e aquele falando quem quer dinheiro. Né, e eu vou embora desse. Atores que, para a gente falar de envelhecimento e não associar só com situações problemáticas, mas é muito claro que quanto mais idade esses dois profissionais apresentam, melhor tem sido o trabalho deles, né? Nosso amigo do lado esquerdo aqui, né, para vocês aí, quanto mais idade ele tem, ele agora faz os filmes, dirige o filme, escreve o filme e é o ator principal. E do nosso lado aqui embaixo, né, agora ganhando prêmios de reconhecimento, mas a gente sabe que trabalhos exemplares, ou seja, envelhecimento não é só na ideia de que vai trazer efeitos deletérios. Né? Parece incrível, né? Do lado esquerdo, a gente tem uma mulher que eu começo a acreditar que deve ser uma sócia, porque não é possível. Né? Há quanto tempo essa mulher está no poder? Quantas pessoas já passaram por lá?
até a primeira-dama que foi para ela já está hoje internada e ela continua lá. E aqui vocês estão vendo quando recentemente ela leu esse manual, né? Ela leu a posição da Inglaterra no coronavírus, né? E do lado de cá, que essa é uma pessoa que não fica velha, não envelhece, porque é impressionante. Se eu convidasse vocês, se eu fizesse assim, olá, vocês gostariam de assistir um show de um cantor de muita idade? Talvez a gente falasse, poxa, difícil, pô, eu gosto de rock. Mas aí quando a gente fala que quem vai dar um show de rock é um profissional como esse, você fala, não, existem pessoas que realmente o envelhecimento tem um impacto diferente. É lógico que essas pessoas que eu mostrei aqui foi muito provocativo, né? São pessoas que têm acesso a profissionais de saúde, tem muita gente trabalhando para eles, e o bate-papo e as pessoas que estão envelhecendo e não têm todo o cuidado que essas que a gente mostrou agora. Ou seja, não são artistas, não tem tanto recurso, né? Como que isso dá? Então, a gente sabe hoje que uma das ideias é tentar justificar ou tentar aproveitar isso que está escrito no nosso DNA, que a gente pode chegar até os 125 anos. Mas aí 125 eu chego, ótimo. Como vão ser os últimos 20 anos para chegar nesse 125? Eu vou poder ter a aptidão física, que é o bate-papo da aula, eu vou ter a aptidão física necessária para poder, pelo menos, assoprar essa vela, comer esse bolo. Eu vou poder fazer esse último estágio da minha vida, depois dos 60, e ainda podendo praticar aquilo que eu mais gosto e mais encanto. E se realmente eu tiver a chance de durar até os 120, então significa que 50% da minha vida eu vou passar na fase conhecida como envelhecimento. E se eu tirar os meus 10 primeiros anos que eu precisava de alguém para cuidar de mim, então eu vou ter só 50 anos e depois eu vou ter mais 60. Então, se você fizer recortes na agenda, se você ficar analisando, começa a parecer que a maior parte da minha vida que eu vou passar vivo, começa a parecer que essa é a idade na qual eu sou chamado de pessoas mais 60, porque alguém decidiu criar política pública para isso. Em alguns países começa 5 anos depois, mas a gente pode até falar o seguinte, e é bom que as pessoas assistam esse bate-papo, porque todas as reformas que a gente está passando para organizar o país que a gente vive, uma das ideias já que a gente vai viver até os 125, em virtude de ter mais aptidão e porque eu faço atividade física, então a gente está entendendo que as pessoas têm que demorar para aposentar mesmo. Elas vão ficar até os 120. A ideia você tem recurso financeiro para te deixar envelhecer? 2, você tem recurso de aptidão física para te deixar envelhecer? Você tem uma boa reserva financeira? Você tem uma boa reserva de saúde? Tem uma boa reserva de aptidão física? Então, o que é que eu, professor Pedro, meus colegas de apoio e esses que estão assistindo, o que cada um de nós está depositando hoje na conta para poder sacar daqui a pouco? Que a gente começasse a olhar para o nosso corpo ou incentivasse os nossos clientes que como é que está a tua reserva de saúde. Essa saúde hoje, especificamente, é aquela que vai te ajudar a continuar fazendo ser mais curto, que é manter o corpo em movimento. Essa é uma imagem que ficou bonita, né? Era uma referência a uma pessoa como essa, mas poder envelhecer e chegar numa fase da vida que eu posso entender até porque recebi tal benefício, que eu fui agraciado por isso. E não só ser chamado como, nossa, ele está vivo e ele está bem, porque parece que é uma loucura, né? Toda vez que a gente escuta uma ideia que uma pessoa tem 80 anos, a ideia tem 80 e ela está bem? E ela está sã? Cognitivamente? Parece que a ideia envelheceu, tem que seguir essa curva que a gente está vendo aí embaixo. Ok, a gente vai seguir essa curva. O que a gente está querendo é que eu curta essa curva, atrasando o máximo possível o processo de me deitar naquele local ali chamado minha última morada. Né? Aí, o que eu queria agora, tomara que dê certo, eu fiz alguns recortes desses últimos 10 dias agora, especificamente pensando nesse bate-papo, que
para que eu tenho, por, vamos fazer, por que eu, como eu conseguiria estimular as pessoas que têm mais de 60 anos em casa a estimular que ela tem que ficar trancada, mas ela tem que ter movimento, porque ela tem que cuidar da aptidão. E, e a pergunta, se eles fizessem a seguinte pergunta para a gente, mas por que tu está querendo que eu melhore a minha aptidão? Por que eu tenho que ter uma aptidão física melhor ou porque eu tenho que evitar? Então, já que muitos estão parados, né? Eu fiz alguns recortes rápidos de alguns filminhos que estão circulando por internet, por esses ambientes que a gente acaba assistindo, e aí eu tentei associar que talvez se a palestra acabasse depois do vídeo, para mim estaria interessante, que é envelheça, tenha aptidão, porque muitas pessoas desempenham um papel muito importante na sociedade. Vamos ver se eu consigo acertar. O perdão é a dinamite que derruba os muros. Tem resposta para tudo, não tem? Por que eu gostei do filme Dois Papas? Né? Porque tem dois atores de muita idade espetaculares no filme. Dois, que esses dois atores representam duas pessoas muito importantes para a sociedade. E que os dois estão executando uma tarefa ocupacional importantíssima. Eu não sei quem assistiu esse filme, mas do ponto de vista da educação física, eu gosto muito, porque esse alarme que tocou é o aviso dizendo para o Papa, até então, o alemão, que ele tem um relógio que avisa que ele está muito tempo parado e ele tem que se movimentar. Quem assistiu o filme, quem assistiu, talvez lembre, quem não assistiu, faça a experiência, porque essa cena aconteceu duas vezes. Eu até brinco com os alunos da graduação que eu ajudei a escrever o roteiro dessa parte. Então a gente pode dizer que eu estou preocupado com a aptidão física dessas pessoas que estão agora passando por esse processo de isolamento, porque eu não sei o que vai acontecer quando eles saírem do isolamento, já que a gente vai demorar a inseri-los rapidamente nas tarefas que eles estavam. Então vai ser o grupo mais protegido, então eles não vão recuperar. Então como é que vai ficar esse processo? No caso aí, nossos amigos estão precisando de aptidão física para manter a sua demanda, né, de atividade. Boa tarde. É da senhora, tá vendo? A senhora, tá? Desde 58. Desde 58. Algum ano na estrada. Eu tô filmando a senhora aqui, posso? Não é todo dia que a gente vê, né? Que data você está hoje? Hoje eu vou fazer dia 4 de dezembro, 84. 84 anos na boleia do caminhão? Sim. Nossa, tá, os meus parabéns, Cristiano. Obrigada. Show de bola, perdendo a lama. Eu sou daqui, eu trabalho aqui, ó, na Brahma, né? Que legal. E vai sozinha pra cima e pra baixo? E é com você? Sozinha, mas agora eu fui na escola do governo. Eu umas narizes, eu peguei a levar. Vocês nem precisam acreditar nisso daí. É um filme que eu peguei num aplicativo famoso aí, mas vamos imaginar que seja real, vai? Eu prefiro acreditar que seja. Quantos de vocês que estão assistindo esse bate-papo, olhando para mim também, quantos de vocês têm restrições a entregar carros de passeio para pessoas acima de 85 anos? A gente sabe que tem alguns países que têm políticas públicas de que, com o aumento da idade, você tem que fazer exame de carteira a cada ano, que é uma forma, de, acho que, de estimular para ele não ir. Essa pessoa que está aí já chama atenção por quê? Porque tem muita idade e dirige um negócio espetacular chamado caminhão pesado. Então, ela faz tudo isso porque tem um histórico de vida interessante. Mas o mais maluco é que a gente não gosta muito a gente não presta muita atenção na saúde de pessoas que dirigem caminhão. A gente sabe que é um grupo que tem uma demanda de vida muito complicada em função desse tipo de serviço. Mas a aptidão física que eu estou preocupado você vai ter aptidão física para continuar a sua independência, porque deve pilotar esse caminhão, porque deve sustentar ainda uma boa geração. E ainda é uma atividade ocupacional.
não pode fazer isso. Olha aqui, deixa ela aqui. Falou, velho. Fazer isso que eu sabia, velho. Aproveitar a vida aí, ó. Ou seja, eu também precisaria de aptidão física para continuar tendo meu papel numa sociedade chamada família, né, e sendo respeitado, tendo a minha posição, e me parece que em alguns momentos a gente acaba percebendo que essas pessoas de mais idade, no seu ambiente chamado família, elas vão indo para o fundo da casa, né? Como diz um pesquisador muito interessante, que é a pessoa se aposenta porque ela vai sendo colocada nos aposentos, né? Então, vai tendo uma idade avançada e a gente vai aposentando, vai colocando ela no aposento mais distante da rua, mais distante da casa. Então, que a gente tem aptidão física para eles continuarem fazendo isso também. Vai, seu Valdir, quem está chegando? Valdir. Já fugiu e saiu, que vai de Fusca, você presta atenção. Nossa senhora, saiu ele e Fusca. Já sabe que não pode sair para a rua. E olha como é que está o Fusca. Cadê essa bateria? Agora sabe que não pode sair na rua, dona? Imagina o sucesso depois de Fusca na rua, Cláudia do céu. Mas todo mundo querendo tirar foto. Acho que não vale nenhum comentário, né? Aí cada um coloca o que quiser, mas tu imagina que eu preciso de aptidão física para dirigir um carro como esse, que é um carro difícil de dirigir comparado com um caminhão, mas eu quero dirigir um carro para fazer essa loucura, né? Ela me parece que é uma moradora do estado de São Paulo que até conseguiu fazer o que foi colocado, né? O carro dela está protegido, ela colocou o material. Mas eu tenho aptidão suficiente para manter as minhas ações do cotidiano, né? Eu tenho isso daí e eu prometo que esse é o último, né? O que fica interessante, não sei como ficou o som para vocês, que a cada movimento que esse casal realizava tinha uma grande, uma grande expressão de espetacular que a plateia comentava. Eu não sei se a plateia ficava realmente estupefata porque o movimento é extraordinário ou era estupefata porque eles não esperam esse tipo de coisa de pessoas dessa idade. E será que a gente realmente está fazendo a vida nesse formato? A gente tem uma ideia de que envelhecimento é eu ir perdendo, 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 perdendo. É verdade. Mas ao ponto até de eu fugir. Então, quando a gente encontra pessoas que fazem aquilo que sempre gostaram, né, continuam fazendo, e a gente começa a ficar um pouco impressionado. Então, se isso chamou a atenção da gente, esses relatos que a gente mostrou, é porque a gente tem visto cada vez menos isso acontecer. Pessoas de muita idade realizando coisas que sempre fizeram, com muita alegria, mas como a gente tem tido poucas oportunidades de ver, ou essas pessoas não têm aptidão mais de fazer, a gente começa a achar que é extraordinário fazer isso. Mas se a gente voltar atrás dos vídeos, não tem nada fantástico ali, né? Essas pessoas estão fazendo aquilo que o corpo humano delas veio para elas realizarem. Infelizmente, existe um grupo de idosos que vai ter dificuldade em função de um envelhecimento causado por acontecimentos que vão colocar em risco a saúde. Mas a gente queria estimular que envelheceu, a prática do movimento humano é importante, como qualquer outra prática de saúde, principalmente com a tradução de que, para você continuar fazendo aquilo que sempre fez, fazer mais, quem sabe fazer melhor, e de maneira que você decida aquilo que você quer. Um dos sonhos de estudar esse negócio chamado envelhecimento é saber até quando o CREF vai me deixar concorrer na possibilidade de falar para outras pessoas. Mas eu sei que em breve vai ter um dia, talvez eu não seja mais convidado, porque envelheci no sentido de não conseguir me comunicar com outras pessoas. Então a gente está aqui buscando isso. Então a aptidão física a gente poderia traduzir que é quase que uma tradução do que a gente viu que é movimento humano.
quase todas as tarefas que a gente viu ali eram todas manifestações de movimento. Movimento vida, e esse conjunto de movimentos mantém minha aptidão, eu tendo aptidão, eu continuo cumprindo as minhas demandas. Que eu acho interessante, que deve ser a parte mais complicada dessas pessoas hoje trancadas em casa, isoladas em casa, ou cuidando da saúde em casa, né? Bom, se a aula acabasse agora, esse era aquele que você tinha que guardar, tá? Então, nós sabemos hoje que a gente envelhece. Nesse momento, agora, sentados aqui, nós temos pelo menos 445 variáveis envelhecendo, num conjunto de todos os órgãos do nosso corpo. E se a gente quiser fazer, pegue o que você tem hoje, multiplique por 0,6, você sabe que o ano que vem você está pior do que você tem hoje, mesmo mantendo todas as suas condições. Então eu fazendo o que eu sempre fiz. Exemplo, sou apaixonado por movimento humano, pago minhas contas vendendo o movimento humano. Eu sei que o ano que vem, nessa mesma data, eu vou estar 0,66 mais envelhecido do que eu estou hoje. Algumas variáveis com impacto maior, outras menores. E, infelizmente, existe um grupo de colegas na sociedade fazendo uma coisa que cientificamente não tem muita comprovação, vendendo produtos que vão evitar o processo de envelhecer. Mas aí isso não bate, porque isso não é natural, isso vai contra a regra biológica. Então, há produtos que ninguém traduz para ficar em inglês, que fica chique, né? Que existem produtos anti-envelhecimento. Não deveria existir, né? Porque é um processo natural que faz curto. Então, eu posso, se ele é inevitável, mas eu tenho que fazer o possível de aproveitar esse envelhecimento, adaptá-lo às minhas condições e tirar o melhor proveito dele. Ou como diz, eu não vou lembrar agora quem foi o autor que fez a frase, que eu não queria ter a idade de 20 anos. Algumas pessoas falam, como eu gostaria de ter meus 20 anos. Quem tem mais idade falou, mas se bobear, nos 20, 30 anos foi onde eu estava melhor de aptidão, mas onde eu fiz mais bobagens, ao ponto até de estragar a minha vida. Então, o que a gente gostaria é ter os meus 60 anos, tá? Talvez com aptidão mais nova, mas eu não queria voltar lá, porque depois dos 60 a gente consegue ter uma organização melhor daquilo que é importante ou não para a gente, chamado, por exemplo, velocidade, né? Velocidade para realizar todas essas tarefas lá. Envelhecimento, a gente vai encontrar várias teorias, né? E a cada ano que se passa, elas vão se atualizando e a gente vai buscando. Eu gosto dessa daqui, que diz que os processos de envelhecimento é baseado pelo ritmo diferenciado no processo de degeneração dos nossos sistemas, que vão contribuindo para uma diminuição das nossas capacidades. Capacidade essa de adaptar quem eu sou ao meio no qual eu estou. A gente gosta muito de falar, toda vez que tem um relato sobre onde está a pessoa mais velha no Brasil. É interessante que a gente sempre vai encontrar pessoas mais velhas no Brasil morando em ambientes muito rústicos, né? E muitos até morando em capitais que às vezes não têm o IDH tão bom, mas são pessoas que envelheceram, mas envelheceram com a diminuição da sua capacidade, mas adaptada onde ela está. Em contrapartida, vamos tentar diferente, pessoas que estão envelhecendo e são colocadas em ambientes que não são os dela. Exemplo, eu morava no meu bairro, na minha casa, dirigia meu carro, e envelheci, fui convidado a morar junto com outro parente. Possivelmente, ir para essa casa de outro parente, eu vou envelhecer mais rápido, porque eu vou ter uma dificuldade de me adaptar igual se estivesse no local onde eu moro. A gente vê muitas pessoas que ficam trocando os nossos amigos de mais idade, sem ele participar do processo de escolha. Isso já é o primeiro envelhecimento. O segundo é que eles têm uma dificuldade, eles têm uma velocidade diferente de se adaptar a esse processo e ao meio que estão vivendo. A gente poderia falar o contrário também. Existem pessoas que podem se dar bem, e aí a gente vai buscar locais onde é bom envelhecer. Aí a gente vai escolher capitais que a gente sabe elas são boas porque tem muitos idosos, mas elas são boas porque, na verdade, essa cidade
foi desenhada por pessoas muito velhas, de muita idade. Então, as pessoas se acostumam mais rápido a esse ambiente. Ponto. As atividades estão suspensas. Os idosos não estão fazendo atividade física. Então, a aptidão física deles está em risco, né? Ontem a gente teve a possibilidade de receber um convite de, quem sabe, abrir os locais para melhorar. Não sei se vai ser possível, mas quem sabe até eu vou poder visitar algumas pessoas. É uma coisa louca, mas vamos imaginar que a gente pudesse agora fazer isso. Então, agora, eu tinha as atividades suspensas, né? Foram suspensas minhas atividades, eu não estou indo mais nos SESCs, no SESI, nas academias, no personal, e essas pessoas estão envelhecendo. Qual é o problema de envelhecer? A gente começa a associar esse processo de envelhecimento com restrição de movimento com os dados que se tem sobre tempo de TV. Não sei se esse dado já faz parte da rotina de vocês, mas a tradução desse trabalho feito pelo grupo de Salafisques foi pessoas que estão envolvidas 6 horas de TV no dia, isso está colocando em risco pelo menos quase 5 anos de vida. A gente não assiste mais TV, eu e vocês não assistimos mais TV, mas a gente assiste o que agora? Tablet, celular. Então a gente pode dizer que nossos amigos idosos agora, e eu também, você também, que tem restrição de movimento, a gente está envelhecendo muito rápido, usando uma teoria que a gente está, essa daqui, que o tempo de TV, o tempo de tela é muito parecido com esse que a gente está tendo agora, já que está impossível assistir tanta coisa nas redes sociais, a gente já está enjoado de tanta coisa. Outra forma de explicar para quem vai nos ouvir daqui a pouco, quando a gente mandar essa foto, é a cada hora de TV que a gente assiste, a gente está colocando em risco 21 minutos de expectativa de vida, ou seja, eu poderia ir até 94 anos, mas agora eu só vou até 93, 364 dias e 23 horas, né? E 39 minutos, porque eu, infelizmente, estou sendo obrigado, em função dessa loucura, que eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, a ideia é, se tiver que ficar em casa, preste atenção na aptidão, o que está acontecendo com ela, né? E os relatos são diversos, né? Esse é um dado do estudo do Estado de São Paulo, que quando acompanha, né, longitudinalmente, eles já mostraram que pessoas ativas tendem a ficar mais longe da curva, né, na curva de incapacidade. O sedentário, veja a distância que ele tem do ativo, e o sedentário, que tem limitação também. Então, a ideia desse slide aqui é que eu poderia assumir que esse último grupo aqui é o que a gente está submetido. Existe um grupo de idosos que são sedentários e agora são sedentários e estão tendo um tipo de limitação, já que moram num local onde não pode se movimentar muito, não tem conhecimento para isso e não tem quem cuide deles ao ponto de estimulá-los da gente estar lá. Bom, eu deixei assim, não muito bonito esse slide, que é para lembrar que isso faz parte de uma das publicações que a gente está junto e que vocês adoraria que vocês pudessem ajudar em busca desta publicação. Então, respondendo a pergunta do título do bate-papo, né? Envelhecimento e aptidão física. Você está submetido à inatividade física, você sabe que você vai ter influência nas suas variáveis biológicas. E quando eu estou no processo de envelhecimento, isso fica um pouco mais assustador. Mas para quem gosta de anotar, então o que está acontecendo agora? Existem mudanças acontecendo na minha quantidade de massa óssea, no meu consumo de oxigênio, na minha força muscular, na resposta à potência, na força máxima, nas proteínas mitocondriais, e as artérias estão apresentando um maior grau de rigidez. A gente está falando de aptidão física geral, e aqui a gente dividiu, a gente na verdade juntou um monte de compartimento: ósseo, metabólico, neuromotor, né, do ponto de vista molecular, do ponto de vista arterial. A gente pode dizer, então, desde o dia 16 de março até hoje, aproximadamente 8 semanas daqui a pouco, todos os nossos idosos, e eu também estou nesse grupo, estou passando por esse processo de envelhecer e também não estou fazendo a atividade física que eu estava acostumado, mas a gente está pensando nesse grupo que todos eles vão daqui, assim que a gente abrir a porta para eles tomarem conta da rua, eles vão para a rua com uma quantidade menor de osso, então vai ter um risco, uma potência aeróbica menor,
impactada. Então, talvez nem consigam cumprir o que mais queriam, porque vão ter que se readaptar. A força muscular também está indo embora. Então, quando a gente diz, a gente pode abrir a porta de casa amanhã, muitos deles vão assumir isso, mas uma boa parcela desses vão assumir, mas não vão conseguir voltar no estágio que estavam. Então, por isso que envelhecimento e aptidão física é um tema para a gente repensar e discutir, porque ele vai ter que fazer muito para voltar quem ele era. Ele já perdeu. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para ele tentar corrigir isso daí. E aí, dessas aqui, o que nós temos hoje? A gente poderia, daqui a pouco, né, assim que acabar, ligar para esses colegas de mais idade que nós temos e falar como é que você acha que está a sua estatura? Porque a gente diminui a estatura. Mas eu tinha um certo tempo de movimento. Esses dados não são baseados em pessoas que foram obrigadas a ficar paradas. Então, a gente vai estar com a aptidão física antropométrica muito mudada na estatura e na massa magra. A gente tem um grande impacto do pouco movimento na minha aptidão física, colocando em declínio o meu percentual de músculo. Tá? E o último dado aqui, a gente está mudando também a qualidade do nosso músculo. Né? O osso a gente já havia comentado como que está mudando, e eu queria que a gente também lembrasse que as mudanças metabólicas passam pela minha taxa metabólica de repouso. Como eu estou perdendo músculo, eu vou ter uma área que gastava mais energia menor, porque agora eu tenho um músculo que não custa tão caro. Então, eu vou mudar também a minha taxa metabólica de repouso. E com isso, menor utilização do uso de gordura. Então, eu estou colocando em risco o que também? O meu peso corporal vai ser aumentado, muito dele em função do acúmulo de uma quantidade de energia que eu não estou usando mais. A força vai mudar? Muda. Essa força de potência e essa força de endurance, que é aquela de repetir a tarefa por mais vezes. Mas a que mais vai mudar? A força associada com potência. Essa potência que garante a autonomia desses idosos, que é subir escada, atacar o ônibus agora, ter coragem na escada rolante, sair do sofá sem pedir auxílio. Então, se a gente estiver anotando, estiver guardando o que está acontecendo, automaticamente a gente já pode estar pensando qual vai ser o estímulo que eu vou sugerir para essas pessoas agora e quando elas saírem também. Porque se ela está mudando isso daí, a gente já sabe que o programa de exercício para elas é baseado naquilo que ela mais perdeu. Muitos vão querer voltar para ir para a piscina, tá ótimo. Vai ter que voltar para a piscina porque gosta, porque curte, mas vai ter que fazer uma atividade complementar porque talvez essa atividade chamada piscina não devolva tudo aquilo que ele perdeu. Então, quem trabalha com esse grupo agora, o que a gente está mais preocupado é que quando eles voltarem a fazer um programa, a gente vai ter que modificar um programa e possivelmente eles vão ter que, carinhosamente aqui chamando, o remédio que eles vão tomar vai ser diferente do anterior. Antes eles gostavam de tomar remédio de andar, de dançar, ótimo, está valendo. Vamos ter que dar um suplemento adicional, porque eu preciso dar um jeito de fazer com que ele melhore aquilo que ele perdeu. E a atividade que ele está envolvido não necessariamente é aquela que mais vai restabelecer o que ele perdeu. Esse coração está envelhecendo, a frequência cardíaca máxima sofre impacto do envelhecimento, isso vai impactar na pressão arterial, né, na quantidade de oxigênio que ele tem. Por isso que no primeiro slide a gente acabou falando que o consumo de oxigênio está modificado. Se essa frequência cardíaca está mudando, possivelmente uma forma de corrigir esse coração vai ser tendo que pedir ajuda da pressão. Então agora a gente vai ter um grupo de pessoas tendo que ser impactada com uma pressão arterial menor e que não necessariamente uma pressão aumentada por doença, mas é uma pressão arterial aumentada por um ajuste necessário de manter esse sangue, já que a máquina cardíaca não é a mesma. Ele precisa também, vai precisar se adaptar a essa nova etapa. Tem um processo que está ganhando muita discussão, né? A gente até não falava muito, que é o que está acontecendo com a ventilação, já que é isso que provoca a dificuldade do restabelecimento de pessoas de mais idade, né, nesse processo de internação, por exemplo, pelo corona, já que é a área que mais sofre com eles, né? Então, o envelhecimento
provoca todo esse material, aumentando a respiração. Uma pessoa de mais idade hoje que tenha que ser internada, ela tem que ser internada para ficar livre do corona, mas ela tem que ser internada com uma boa reserva, uma boa saúde respiratória. Se eles são internados com uma saúde ventilatória debilitada, e aí eles vão ter que parar de fazer, porque vão ficar 14, 20 dias internados, então você imagina, ele sai de lá com uma debilidade maior ainda. Então a gente precisa dar um jeito desses nossos amigos de mais idade que estão em casa agora e que não estão acostumados a fazer atividade física, que não dão o mesmo significado em função de que isso, como chegou para eles, né? O movimento humano é uma outra forma, mas eles precisam cuidar da ventilação pelo fato, se tiver que ficar internado por qualquer outro processo, que tenha a ventilação adequada para poder resistir quando voltar, porque senão acaba um maior efeito deletério do que nós temos, já que a gente perde alvéolo, né? E a gente perde com isso a área de fazer troca gasótica. Ponto? Agora, o próximo passo, eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho de ações que a gente fez para estimular vocês com dados nacionais e com dados aplicados, tá? Um pouco da experiência de 2 projetos que nós acompanhamos, né? Um projeto de acompanhar a aptidão física de um grupo de mulheres do município de São Caetano, e depois a gente foi no mesmo município de São Caetano acompanhar um grupo de idosos que agora moravam em instituições de longa permanência, ou seja, possivelmente talvez estejam lá porque não estavam nesse outro projeto. Porque nesse projeto aqui faz a aula porque tem uma boa aptidão. Nesse da esquerda, a falta de aptidão fez com que eles precisassem de cuidados especiais. Então a gente sabe, isso aqui é aqueles lá que tem que fotografar e guardar e mandar para todo mundo, isso é a resposta do que espera todo mundo que está vivo aqui. Quando eu comparo pessoas de 70 anos entrando aqui, né, quase chegando na 9ª década de vida, né, quando eu olho para 30 anos, a resposta é que eu vou estar com aproximadamente 60% da minha força muscular comprometida. Então, a gente pode também escrever que eu não estudo envelhecimento a partir de 60, né? Eu estudo envelhecimento em qualquer idade. Porque se eu tivesse uma boa saúde muscular aqui, dos 30 a 39, e eu sei que eu vou perder, eu chegaria aos 70 com uma boa reserva. O que a gente está percebendo hoje é que pessoas começam a buscar programa de exercício numa idade mais avançada. Mas eu preciso que ela tenha saúde. Então, a gente está discutindo estado. Eu também estou preocupado porque estou nessa faixa etária aqui e eu, comparado com os 18 anos, eu já perdi muito. Perdi 26 e depois eu vou perdendo. E essa perda é gradativa. E aí a gente perde muito na força de membros inferiores, perna, e a gente perde também na de membros superiores. Lembra do comentário anterior? Vamos ver se dá o mesmo efeito, ou melhor agora. Quando eu voltar a treinar, ou quando eu começar a criar um programa de treinamento para as pessoas de mais idade, que ficaram tanto tempo escondidas, elas têm que fazer programa de força muscular. Sim, percebendo que a gente tem que procurar estimular a região que ela tem maior impacto. Então, vai ter que trabalhar mais a região dos membros inferiores. Porque para estimular essa região que tem mais músculo, o trabalho tem que ser mais intenso. Então, lembra, treina de membros superiores, que é divertido, mas tem que trabalhar com membros inferiores, tem que trabalhar mais e mais intenso, porque o risco é grande. Algumas variáveis do corpo humano não mudam tanto como essas aqui, né? Então, as variáveis da aptidão física, quando a gente analisou as mesmas pessoas antes e depois, isso aqui é uma forma de mostrar que quem tinha força, depois de 4 anos, ela está na mesma posição. Mas quem tinha uma baixa resposta de força e ela ficou na mesma posição, ela vai continuar baixa. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui que é a posição que a pessoa tem, quem estava forte, esse dado está mostrando que você vai continuar forte depois de 4 anos, que é o que a gente está querendo. Eu preciso dar um jeitinho de que essas pessoas, em 8 semanas, elas voltem na mesma posição que elas entraram. Gordura corporal aumenta um pouco, o IMC mantém, e a flexibilidade dá o seu jeitinho de modificar.
Mas o que a gente está mais preocupado, pensando em aptidão física, é a força muscular é uma variável que tende a se permanecer onde ela está. Quem é ruim, continua ruim. Isso já. Quem estava com uma boa resposta de força tem grande chance de manter essa força. Mas tem que manter, nesses 4 anos, o mesmo estilo de vida que tem. A gente está querendo imaginar que quem entrou na quarentena devendo, vai sair devendo. Só que ainda vai sair devendo uma quantidade maior, porque não manteve o estilo de vida que tinha. Outra coisa que a gente sabe hoje, quando se vai em busca de pessoas de mais idade e as divide em função da quantidade de movimento humano, chamado, ele tem uma quantidade de movimento para ser ativo, uma quantidade de movimento que dá direito a chamá-lo de sedentário, as pessoas que têm pouco movimento humano são aquelas mais associadas com que tomam remédio. Então, essas pessoas que estão em casa agora e entraram e estão assumindo um risco de ser sedentárias, são pessoas que vão correr o risco de se encontrar com mais medicamentos depois. Quem entrou bem, quem entrou ativo nessa região e está tentando se permanecer ativo, os dados têm demonstrado que possivelmente o encontro com o remédio vai ser menor. E esse outro formato é para a gente conversar e fica interessante dizendo que eu vou perder músculo com o envelhecimento. E a minha área de secção transversa, né, o tamanho desse músculo, a área, sofre menos. Então, às vezes as pessoas percebem que, pelo fato de não mudar muito a forma do músculo, elas não estão entendendo que, mesmo mantendo o músculo, mas se sabe que muda-se mais a força muscular. E às vezes algumas pessoas só buscam um programa de exercício quando ficam com a aparência, né, com a forma muito debilitada. Mas quando ela vai buscar um programa de exercício, porque tem pouco músculo, é porque a resposta da força já aumentou quase 300, 400% em relação a isso, tanto para homem quanto para mulher. Tanto se você for um homem, que a gente gosta de lembrar que são pessoas mais fortes pela tua etnia, e para a mulher também. Então, perde-se mais. O declínio existe, independente do gênero, independente da tua etnia. Quem tem uma etnia que tem maior vantagem também vai ter que concorrer a um maior declínio, porque o impacto vai ser mais significativo. Né? O que significa mostrar para vocês quando a gente mostra pessoas que ficam guardadas num local e pessoas que não ficam. Quando a gente avaliou aqueles 2 estudos, olha o que a gente encontrou. Pessoas que ficam institucionalizadas por um bom tempo, aqui eu estou fazendo a provocação do que pode estar acontecendo daqui a algumas semanas, é que essas pessoas institucionalizadas, elas começam a apresentar modificações na área do braço e na área da perna. E se está perdendo músculo, significa que vai perder força também. Uma forma da gente estar demonstrando agora que eu preciso dar um jeito de estimular essas pessoas que estão em casa. Isso aqui era da forma. Quando a gente fala de função, a coisa fica muito mais agravante. Pessoas que podem cuidar de si, no sentido assim, vão em busca de programa, comparado com pessoas que não podem buscar um programa de atividade física porque vivem num local que dependem de outras pessoas, ou de tomar as suas decisões, o equilíbrio está muito debilitado. A velocidade de andar ficou muito maior, 200%. Do andar normal e do andar máximo. E aí a gente nem sabe se essas pessoas foram morar nesses locais porque já apresentavam essa baixa velocidade. Por isso que foram para lá. Porque o mundo aqui fora cobra uma velocidade parecida como essa. Tem que resolver a tarefa em 3 segundos, em 2 segundos. Tem que ter um tempo de equilíbrio para poder sair. Quando não tem equilíbrio, vai para o local. E a flexibilidade também muda. Vamos fazer uma provocação interessante aqui, eu não sei como é que vocês brincam com isso, mas o tempo do farol para eu atravessar é para mim, para o meu filho, para minha filha, para minha mãe e para o meu avô. E quando a gente faz tempo do farol, quando eu faço o tempo de farol, eu não corrijo ele por mudança da aptidão física. E a gente sabe também que eu não fiz um tempo de farol para pessoas com baixa aptidão. O tempo de farol deve ter sido feito por pessoas adultas, para pessoas adultas. Então,
muitas pessoas acabam deixando de ir para a rua porque não conseguem vencer esse ambiente, por exemplo, chamado trânsito, farol. Pense na escada rolante. A gente às vezes gosta de ficar dando risada de pessoas de muita idade que têm dificuldade de atacar uma escada rolante, porque o tempo da escada rolante foi baseado em pessoas adultas. Então, vem uma pessoa que anda com menor velocidade, quando ela anda sozinha, como ela anda numa escada fixa, ela controla. Quando ela vai numa escada que a velocidade foi dada por um robô, ela tem dificuldade. Então, o ambiente construído para essas pessoas começa a ser complicado. Então, elas precisam ter aptidão para poder continuar concorrendo a esse ambiente. Isso acontece para força de braço, por 2 tipos de teste, para força de perna e na parte aeróbica também, é que a gente colocou um teste de 2 minutos. Então, aqui exagerando, extrapolando e fazendo essa coisa ficar bem chocante nós estamos institucionalizados durante 8 semanas, principalmente nós de idade avançada, e com muita restrição. Muita gente cuidando deles e deixando que eles façam pouco. Mas se a gente não tomar cuidado, eles vão ficar livres desse vírus e vão ser contaminados por outro vírus, que é o vírus de pouca aptidão, o vírus de baixa movimentação. Né? E eles pedem a força de membros inferiores e pedem a força de membros superiores. Tá? Dá para deixar alguma sugestão para eles? Então, vou contar um pouco da sugestão que nós criamos lá. Né? E que a ideia era que isso pudesse ser reproduzido agora, guardadas, né, todas as situações. A gente invadiu esses locais com dinheiro do projeto que nós ganhamos de um banco privado, e a gente levou a atividade física para esses locais onde eles ficam restritos. Então, vocês estão vendo a situação, vocês prestem atenção na roupa. Então, a gente dava atividade física com halter feitos de forma barata, para ser para todos. As fitas, os elásticos foram adaptados, né? Lembrem, eles gostam de locais perto de TV, eu também, onde eu estou hoje tem TV e computador. Muitos no locais onde estavam, que é o que nós temos hoje. Quem mora em casa pequena, a cama acabou sendo quase o retrato da casa, tudo está lá, né, do que a gente tem. E a ideia do programa era incentivar essas pessoas a assumirem os locais. Eles têm locais para fazer, mas muitos não vão mais para o quintal. E o que a gente está querendo agora é que eles voltem a assumir esses espaços dentro das casas e fazer programa de atividade física. Vai acabar. Depois de 26 meses, indo 3 vezes por semana nesses locais, um programa de atividade física coordenado, organizado, com profissionais regulamentados, olha o que aconteceu na força. Mudou pouco. Na flexibilidade, mudou pouco. No equilíbrio, mudou pouco. Apesar de ter essa barra tão grande, não foi estatisticamente significativo, mas até ficou pior. O equilíbrio mudou de outra forma. Agora, a gente analisando outro gênero. Então, a gente está mostrando que se a gente demorar muito para criar programa de atividade física, a aptidão física dessas pessoas está tão debilitada que o programa que a gente cria para eles quase não provoca mudança, mas o programa que a gente cria para eles é um programa de manutenção do que eles são. A gente está segurando o impacto do envelhecimento. Então a gente não ficou feliz de ver, a gente não ficou feliz por perceber pouca mudança. Mas quando a gente analisa do ponto de vista matemático, se não tivesse esses 26 meses, eles estariam pior, a gente ficou contente e falou, então era isso que o programa tinha que ter feito. Essas pessoas estão perdendo. Para homem, e aqui era para mulher. Então, o que a gente tem como instrumento de serviço para a sociedade, chamado programa de exercício, traduzido como movimento humano, a gente precisa que isso chegue nessas pessoas, para mudar a sua aptidão e para essa aptidão física ser suficiente para ele manter a sua capacidade funcional de realizar as tarefas que ele precisa para cuidar de si. Se tem um grupo de pessoas que está sofrendo, são as pessoas que estão trancadas em casa. E essas que estão trancadas em ambientes que não podem receber visitas, chamadas de LPIs, o risco é muito maior. Porque são pessoas que não têm tanta gente
para oferecer tanto programa de saúde, já que tem uma restrição de visita para esses locais, né? A gente sugere que vocês que estão acompanhando, que além da aptidão física, que a parte mental e cognitiva muda, por isso que há necessidade das cores, de desafios, pois o fato não só de andar e subir um degrau, o andar aeróbico, o subir um degrau é força, mas as cores também é uma boa qualidade, é uma boa variável para estimular, porque também está se perdendo. E é para fazer com a roupa que estão mais acostumados, porque a gente disse que é uma forma de criar uma adaptação ao ambiente que eles têm. Essa é onde eles moram, né? Se eles puderem ter sorriso, ótimo, mas a gente provoca, a gente muda o caminho para criar os obstáculos para eles terem mais adaptação, né? Esse é um corredor ali, a enfermaria. Se você puder, crie situações no qual não só pisa na cor, como tem elementos aqui como números e animais que depois a gente vai cobrar em algum momento. A gente precisa estimular o cognitivo. Usar instrumentos que tenham controle, mas que muda-se como uma bola. É interessante, seja na mão, seja no pé, já que a velocidade é ela que comanda, né? A ideia desse daqui, deixa eu ver se eu traduzo, já estou meio aqui no puxão de orelha que a gente faz o tempo, mas sabe o que é legal disso aqui? Prestem atenção na quantidade de manifestação de alegria dessas duas pessoas, estão vendo? Né? Para mim, para vocês, né? A gente talvez não tenha. Oi, acabou, né? O nosso tempo são 4 horas. Seguimos aí Perfeito. as suas Nós explicações. vamos acabar. Mas cito as considerações finais, ok? Eu vou fazer, tá? A consideração final é, baseada nisso tudo, a gente criou um serviço baseado num programa de exercício, está numa publicação que eu gostaria muito que chegasse até vocês. E ele tem muito do que nós colocamos, e a ideia dele, ele tem esses 2 furos aqui, é que ele pudesse ser um catálogo para chegar nessas pessoas. O que a gente falou é baseado nos programas. A gente gostaria que vocês colocassem, esse é o penúltimo, essas pessoas em casa precisam de programa de atividade física aeróbico e precisa de programa de atividade física para força, para flexibilidade e para equilíbrio. Isso é na semana. Para quem gosta de fazer associação, todo dia, aeróbico. E alguns dias, força, flexibilidade e equilíbrio. E fica aqui o recado para essas pessoas que vão ter conosco, que elas precisam de programa de atividade física mesmo sem sair de casa. Existem várias sugestões da gente ter esses programas de atividade física. Esses aqui é só para lembrar vocês que existem estratégias interessantes hoje nas redes sociais, como futebol para quem tem mais de 60. Esse grupo da Biosênior, um grupo que está sensibilizando atividades de saúde mental. Queria que vocês guardassem essa agenda, a virada da maturidade. Esse ano foi cancelada, foi adiada, mas o ano que vem a gente volta. Eu queria que vocês guardassem isso para a gente estar junto. Tá bom? Eu agradeço. Sei que o grande problema de estourar o tempo é que a gente mata os comentários e as perguntas de vocês, mas eu encerro por aqui. Obrigado.